o nosso entendimento, para que o nosso melhoramento moral seja benéfico para nós e para toda a humanidade. Que assim seja. Meus irmãos, eu estou gravando o nosso estudo de hoje, tá bom? Depois a gente coloca lá no nosso canal do YouTube para quem não tem a oportunidade de estar, né, estudando nesse horário com a gente, né, uma forma de que outras pessoas possam estar acompanhando o nosso roteiro de estudos, né? Nada mais é que o estudo do Livro dos Espíritos, com a contribuição de todos nós. Bom, Dona Maria do Socorro está chegando aí, seja bem-vinda, boa noite. E vamos iniciar lá nosso estudo de hoje. Eu vou estar compartilhando nossa tela e, mais uma vez, a gente vai estar usando o site do Kardecpedia para que a gente possa estar acompanhando o dos espíritos. A questão 203, a gente hoje vai estar falando sobre parentesco e filiação, a visão da doutrina espírita sobre isso. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. O pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Bom, aqui nessa questão 203 do Livro dos Espíritos, nós temos, né, a resposta sobre o questionamento da própria reprodução em si, que a bênção da vida, quando ela ocorre de uma forma que nós, né, enquanto seres humanos, né, quando reproduzimos, nós não damos uma parcela de alma para os nossos filhos. Não. Nós somos os responsáveis de manter e dar as condições biológicas para que haja a vida, no caso, através da reprodução. Então, isso cai por terra, né, o conceito de que nós temos em nossos filhos uma parte de nós. Não é assim. Da mesma forma que existe um velho conceito de que nós fazemos parte de Deus e retornaremos para Deus, que seria o panteísmo, se eu não me engano. E assim, nós teríamos perdido a nossa individualidade, que não acontece. Cada um de nós possui uma individualidade. E justamente por sermos uma individualidade, nós não conseguimos repartir uma parte de nós, nem para os nossos filhos. Nossos filhos são espíritos. E por assim estão animando, né, um outro corpo que nós estamos auxiliando nesse processo de produção do corpo, mas são espíritos, né, criados por Deus que estão animando esses novos corpos que, através da reprodução, nós somos corresponsáveis, né, coagentes nesse contexto todo. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Seu Everaldo, Nayara, Leandro? Tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo? Ah, ótimo, então. Então, vamos lá para a próxima questão. Já que ninguém tem dúvidas. Então, na próxima questão, na questão 204, ela fala o seguinte. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes,
a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, nessa questão, a gente consegue perceber, né, a razão de nós, não poucas vezes, nos sentirmos atraídos mais por algumas pessoas de nossas famílias do que por outras. Então, assim, uma vez que temos tido muitas existências, uma vez que existimos, né, por diversas reencarnações, e em cada uma dessas encarnações nós temos famílias, aí continua. A nossa parentela, que foram construídas nesse período todo, vai além da que a existência atual nos criou? Aí a resposta é evidente, não pode ser de outra maneira. Tá bom? E isso quer dizer o seguinte, em alguns casos, muitos irmãos acham que esse conceito destrói o conceito de família, e é pelo contrário. Ele aumenta, ele amplia o nosso conceito de família. Uma vez que, se numa encarnação passada eu tive muitos parentes, amigos e familiares, e aí numa outra encarnação eu tenho, né, mais parentes, amigos e familiares, e muitos deles se repetem nesse contexto familiar, e essa é a razão de nós sentirmos, né, o amor e a aproximação por determinados indivíduos. Da mesma forma que na próxima encarnação, quando nos aproximarmos desses irmãos, mesmo que eles não estejam reencarnados no nossa família consanguínea, podemos dizer assim, nós sentiremos por esses irmãos essa simpatia que hoje nós sentimos. Então, hoje, por exemplo, tenho a simpatia, vou dizer, para minha sogra. A sogra é uma coisa maravilhosa, né? O nome já está dizendo, uma coisa bondosa, amorosa. E aí vamos dizer que nessa encarnação ela vai e desencarna agora, desencarnou. Tadinha. E aí o meu filho, que ela conheceu, né, o João, vai crescendo, ele se casa, tem uma filhinha, essa filhinha, por sua vez, cresce, né, e ele vai percebendo nessa filhinha uns certos trejeitos familiares, como, por exemplo, a chatice, gritar, né, fazer muita malcriação, ser pirraça, né, coisas que naturalmente todas as crianças possuem. Mas aquele jeito de falar específico remete ao João algo que no passado o espírito dele vai lembrar, né, que foi aquela vovozinha dele que tanto deu palmada na bundinha dele, né, aquela vovozinha que sempre reclamou das malcriações dele. Ele vai ter aquela aproximação, esse elo amoroso entre os dois. Então é dessa forma que acontece. É óbvio que a gente está dando um exemplo bem próximo, né, de encarnações possível de acontecer, mas a gente espera que a nossa sogra, quando desencarne, que ela fique um bom tempo para lá, né, para ela descansar, né, sogrinha? Ah, tá legal. Rápido, né? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada, gente. E cadê a Risete, hein? A Risete é que anima esse Risete sumiu. né? Everaldo tá quieto. Leandro, conta uma história aí, né? Ainda não veio, não. Tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui nossa próxima questão. A Neia tá falando aí? Isso, deixa esse povo quieto. Quando vai ser esse O povo começar a falar e não quer parar mais. Bom, aí a questão 205. Na questão 205, a gente vai entender o seguinte. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com por fazê-los anteriormente à existência atual.
Aí nós temos a resposta. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. E aqui a gente tem a questão que confirma, né, essa teoria não, né? Essa informação que os espíritos nos ensinam, né? De que a reencarnação ela fortalece os laços de família, uma vez que ela nos traz o conceito de fraternidade. A fraternidade é o amor entre irmãos. Então, com a doutrina espírita, nós vamos cada vez mais compreendendo que todas as pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, sejam os vizinhos, aqueles que trabalham conosco, nossos alunos, nossos pais, aquelas pessoas que estão próximas a nós, e todas as pessoas da humanidade, podemos ampliar esse contexto, todas essas pessoas, elas são e fazem parte da nossa família espiritual. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, nós precisamos nutrir por essas pessoas o sentimento de amor fraternal, um sentimento de amor, de querer bem a todos. É por isso que a disseminação do ódio, a disseminação do rancor, ela não é condizente com o contexto do Evangelho, né? Então, aqueles que se dizem seguidores do Cristo, jamais, em hipótese alguma, podem sentir ódio do seu irmão. Não podem, sim, desejar o mal do seu irmão, desejar que o irmão seja infeliz ou que ele caia em desgraça. E aí nós sabemos que esse contexto é exatamente aí que exige de nós, né, o nosso maior esforço, porque quem de nós aqui não sente raiva um do outro, né, ou pelos nossos familiares, né, ou por pessoas, os nossos vizinhos, pessoas que convivem conosco. Então, quem de nós aqui não nutre, não sente algum sentimentozinho ruinzinho, né? E aí, às vezes, a gente até se arrepende por causa disso. Chegou a nossa irmã Risete. Aí, Everaldo. Graças a dona, vim correndo. Vem correndo. Agora, Risete, o pessoal está muito calado hoje, ainda bem que você chegou. Chegou no final, né? Chegou no final, Final, pô, que hora você começou? Pior que minha bateria tá no osso. Eu vim da rua, eu tô com 12%. Não, mas tem que dar tempo de fazer a prece final. Dá bem, né? E aí, só o casal 20 juntinho aí, que chique! Que lindos! Ah, bom. Olha o Pedrão aqui, ó, chegando no... Ô, Pedro, tudo bem, amor? Vai, fala, amigo. Fala. E ele não fala, caiu a língua. A língua dele aqui. Tem língua lá, tem língua. Tem? Tem. Ih, sabe até dar língua para os outros, olha lá. Aquela é minha avó. A sua avó. Então, minha avó. Tilaigo, vai lá. Bom, vamos para a próxima questão aqui. Então, já sabendo que a reencarnação ela estende os laços de família, vamos lá. Na letra A. Ai, senhorinhas. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por um pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Resposta. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza e o que esses tais
veneram os seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultado-lhes a vaidade que Deus formulou, as leis da natureza. Essa questão ela é muito legal, porque ela faz a gente ter a seguinte reflexão. Independente do que você achar que é certo ou que é errado, independente do que você concorda ou discorda, Deus não te consultou para criar as suas leis. Ele não está nem aí para a gente. Deus fez as leis. O que os Espíritos estão mostrando é como as leis funcionam, independente se a gente concorda ou discorda. E aí, eu não concordo que existe essa reencarnação desse jeito, daquele modo, não concordo. Olha, lamentamos em dizer, mas o problema é de quem não concorda. O fato é que é uma verdade. E sobre essa letra A, que ele ressalta a importância que as pessoas dão à genealogia, né, a questão genética em si, e ele ressalta o seguinte, olha, isso aí é uma questão de orgulho. Você ter a ascendência, porque o meu tio, avô, foi um general, ou então foi um médico doutor, porque ele foi um italiano, ou então porque ele foi um nórdico. Isso o Espiritismo mostra que não quer dizer nada. Ele foi, ele é que foi, ele fez, não você. O Espiritismo mostra que, através desses laços consanguíneos, nós construímos um relacionamento de amor, né, entre aqueles que estão convivendo conosco, e os nossos antepassados não influenciam em quem nós somos e nem na nobreza do nosso caráter. Isso não tem nada a ver com posição social, com consanguinidade, com cor de pele. Nunca tem nada a ver com nada disso. E aí, aqueles que nutrem ódio, racismo, rancor, uma série de coisas, acabam por terem um sentimento desagradável em relação a isso, porque o Espiritismo mostra a verdade da igualdade entre os irmãos. Certo? Ninguém quer falar nada, não? É muito engraçado, porque eu vejo cada vez que o pessoal faz uma regressão de memória, nunca vi ninguém dizer que foi descendente de um mendigo, alguma coisa assim. Todo mundo sempre é descendente de um príncipe ou de uma coisa parecida, né? Só que a gente desencarna agora. Teu pai, o que seu pai era mesmo? Meu pai foi o quê? Motorista. Motorista. Meu pai era um marceneiro. Aí a gente reencarna, a gente vai fazer uma regressão de memória. O meu pai foi marceneiro e o seu foi motorista. Isso. Sabe? E aquilo, nós somos o que somos graças à educação que eles nos deram. E aí é a questão do orgulho. De repente, se o cara fosse um rei, nosso pai não teria dado a mínima importância para a gente, nós não seríamos o que nós somos hoje. Então, não tem nada a ver que quantas pessoas você vê humildes, muito humildes, darem uma criação assim íntegra a seus filhos, e outros, como a gente vê na Zona Sul aí, os pais dando assim uma educação que, poxa, de levantar os nossos cabelos, né? E isso você tocou num ponto crucial, né? Que é a palavra educação. Então, nós renascemos, né, no âmbito da família para nos educarmos, aprendermos dentro desse contexto familiar o que é verdadeiramente o amor. Porque não poucas vezes aquele irmão que reencarna no nosso âmbito familiar é um desafeto do passado, é alguém que nós não tivemos um bom relacionamento, ou cometemos crimes em comum, e que Deus faz com que renasçam na mesma família, como pai, como filho, como esposo, esposa, como irmãos, justamente renascem nessas condições para que nós possamos aí ampliar o sentimento de amor por aqueles que outrora
nós tínhamos uma inimizade, né? Então, a família ela tem esse propósito também, de aumentar o sentimento de amor entre os irmãos. E cada vez mais que nós reencarnamos, nós ampliamos a nossa família, porque, ora, nesta encarnação eu tenho esta formatação de família, mas que numa outra encarnação posso ter famílias ou grupos de famílias diferentes, e cada vez mais eu não vou deixar jamais de ser aquele espírito amigo e companheiro da minha esposa, da minha mãe, daqueles que convivem conosco, mesmo em outras encarnações. Então, para sempre serão pessoas da minha família. Por isso, Não, e você vê, o tipo Espiritismo assim, estende, né, o conceito de família. e você vê, tipo assim, tanto no trabalho quanto na escola, a gente larga um trabalho, mas os amigos ficam lá, né? E eles vão continuar sendo nossos amigos, independente da gente estar ou não trabalhando naquele local. A gente saiu da escola, da faculdade e tal, nossos amigos ficaram lá, então é como se fosse a nossa família também. Né? Eu vejo, por exemplo, aí a gente vê, é um exemplo clássico de encarnado que a gente pode jogar para desencarnado também. Né? Você deixou esse plano, não significa que você vai se desgarrar dessas pessoas que fizeram parte da sua vida. Com certeza. Bom, então como só está dando eu reset mesmo, então vamos lá. Mas é sempre assim, é nós na fita. Vamos para a última questão, né, do estudo de hoje, é a 206. Fala o seguinte: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Resposta: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados, se bem os espíritos não procedam uns dos outros. Nem por isso, menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Essa questão ela é muito elucidativa, porque ela vai trazer, né, um esclarecimento sobre a questão dos nossos antepassados, né, aqueles que vieram no nosso meio familiar antes de nós. Nós temos que esquecer quem eles foram? Não. Pelo contrário. Se foram pessoas nobres, dignas, e até mesmo se não foram, precisamos nutrir todo o respeito por quem eles foram, e se foram pessoas que deram bons exemplos, que possamos tentar seguir esses bons exemplos. Agora, o fato deles terem sido pessoas boas ou espíritos elevados, não significa que nós tenhamos um certo merecimento pelo mérito dele, né? Se isso não se transfere nem por consanguinidade, Herança, não? Realmente, não. Então, assim, digamos que muitos irmãos vão dizer, olha, a Ayla, ela tem o gênio do Leandro. Olha, isso significa, então, que o Leandro deu uma parcela do espírito dele para a Ayla. Não tem nada a ver. Se ela tem o gênio, né, aquela questão que a gente coloca ali da semelhança, similitude nas características, na forma de falar, de reagir, isso significa apenas uma coisa, que ela tem uma simpatia espiritual, uma semelhança espiritual com o Leandro. Uma afinidade, e, obviamente, né? uma afinidade. E, obviamente, a convivência
a educação que o Leandro vai transmitir para a Ayla afinam ainda mais essa questão geniosa, que a gente pode dizer assim, mas temperamento, e isso tudo vai trazer aos nossos olhos essa impressão de que a Ayla ela tem os mesmos gênios do Leandro. E isso vai causar essa impressão, mas não significa que ela vai ser uma cópia do Leandro. Olha só, muito engraçado você falar isso, que a minha nora esses dias estava falando, ela separou do meu filho, meu neto tinha 1 aninho, né? Então, o contato é muito pouco, nós nos vemos uma vez por mês e tal, e ele passa 20 dias no final do ano, mas o que acontece? Ela falou, Dona Risete, Ricardinho tem umas coisas iguaizinhas de Ricardo, chega a dar medo. Aí essa impressão, a afinidade que os dois têm um pelo outro, né? Ele parece que eles são os dois tipo farinha do mesmo saco. É uma afinidade espiritual que existe. Isso aí. Agora, eles estão juntos por isso, né? Ninguém fala, por exemplo, a semelhança física, não, uma semelhança geniosa que existe, por exemplo, entre a Risete e a Alessandra. São duas pessoas que, se botasse uma Risete e a Alessandra, vão dizer quem é mãe de quem é filha de quem. Quem não conhece vai dizer, não, a Risete é mãe da Alessandra, porque as duas são iguais. Né? Aí você vê que isso não tem nada a ver. Existe uma semelhança de procedimentos, de opiniões, né, entre as duas, mas isso, a carga genética ali não há nenhuma, a não ser que tenha sido a Risete que tenha jogado A minha mãe, atende aí. Ela foi lá e Atende aí. Aí a revelação, aí, ó, assume aí. Atende pra ela. Não, Selma, não foi a Risete que te entregou a criatura? Eu acho. Ó, Selma, se falar, já sabe, hein? Se falar a verdade, já sabe, hein? Bom, gente, nós terminamos as nossas questões de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada, não? Nada não. Não? Nada a declarar? Nada a declarar? Everaldo, tudo bem aí? Neia? O que houve com ele? Ele tá caladinho? O que foi? O que a Néia fez com ele? Eu vou pedir para ele ficar Abduziu o espírito dele? Não estou entendendo. Deixa ele quieto. Acho que ele foi abduzido e quem tá aí não é seu Everaldo, não, hein, cara? Bom, Assim fica difícil. Eu trabalho aqui para ele ficar quieto e vocês ficam mandando ele falar. Você fez um trabalho forte aí? Uma reza forte? Eu aqui fazendo uma oração forte para ele ficar falando, vocês aí mandando ele falar, vai ficar difícil. a Neia tirou a imagem dela porque ela tá ali, ó, já com cara de mal olhando pro seu Everaldo para ele não falar. Imagina o olhar 43 dela para ele. 49. Bom, gente, vamos então fazer a nossa prece final. Quem quer fazer a prece? Hoje não precisa ser de 20 segundos, não. Ninguém, gente. Vai, Nayara, faz a prece. Isso. Caraca! O Leandro tá aqui assim na minha perna. Vai. É tudo mesmo. Vambora. Anda logo. Senão vai ter que ser 30 segundos. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e agradecer a Deus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para poder realizar esse estudo que nos leva a ter muitos aprendizados, a entender quem nós somos, quem nós fomos e como devemos agir para nos melhorarmos cada dia mais. Só temos a agradecer, Jesus, que seu amor e a sua paz possam estar conosco em nossos lares, por onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, tenham uma boa noite. Até a quarta-feira, né? Será nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Boa noite, Gilda. Boa noite, Néia, João, Socorro, Boa noite. Thelma, Leandro, Nayara, Risete. Bom, Boa noite. Severado, boa noite. Estou vendo o senhor agora, hein? Ela apareceu. Ó, na cara. Saudade de você! Ô, saudade de Trabalho não para fazer ele ficar quieto, gente. você. Deu quantas velas aí? Boa noite, bom domingo para todos. Boa Pra noite. vocês também. Até a Tchau, boa quarta. noite. Uma quarentena dessa que já está em 80. Palhaçada, né, Néia? É oitentena, né? Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Fica com Boa Deus. noite. Tchau. Voz rouca.